ela chegou até a fazer parte da Segunda Cruzada. Aliás, esse foi o único sucesso dela. O Cerco de Lisboa, em 1147, foi um golpe decisivo na dominação islâmica, com o ato final em 1249, com a conquista do Algarve. Era o fim da reconquista cristã em Portugal, era o fim da dominação islâmica. E Afonso III deve ter morrido rindo. Ele deixou Portugal livre dos mouros, unido como um estado forte e estável, e ainda deixou ele, seu filhinho, o primeiro nerd português, Dom Dinis I. Amante e incentivador das artes, cultura e arquitetura, diplomata, fundador oficial da língua portuguesa e da Universidade de Coimbra, uma das primeiras universidades da Europa. Em termos simples, Dom Dinis I está para Portugal, assim como Dom Pedro II está para o Brasil. Se os dois existissem na mesma época, eles iam dominar o mundo fácil. E ele, dentre todos os reis da Europa, foi o primeiro a proteger e preservar o legado dos cavaleiros que ajudaram a criar sua nação, os Templários. Ciente da trama do Papa Clemente V e Filipe IV de França de confiscarem todos os bens dos cavaleiros, ele desafiou todas as bulas papais que ordenavam a prisão e execução dos Templários, como a Ad Providam e a Vox in Excelsior. Os Templários estiveram ao lado de Portugal durante todos esses anos. Agora seria a vez de Portugal estar ao lado deles. Depois de anos de negociações, o Papa finalmente cedeu à pressão de Dom Dinis e autorizou o pedido dele em 1319 com a bula Ad Ea Exquibus, a criação de uma nova ordem de cavaleiros formada por todos os templários em Portugal. A Ordem de Cristo seria a guardiã do legado dos Cavaleiros do Templo e até do símbolo que foi a face desses guerreiros épicos. E essa atitude corajosa seria responsável por colocar Portugal no topo do mundo um século depois. Mas antes disso, Portugal passaria por uma prova que testaria ao limite o valor e determinação do seu povo e que poderia mudar para sempre o destino de sua nação. Fernando I, bisneto de Dom Dinis, tinha uma esposa. Ela, a jararaca traidora de Portugal, Leonor Teles. Com a morte de Fernando, ela passa a governar com o objetivo de entregar Portugal ao Reino de Castela. Com a maioria da população contra a rainha, o país entra em guerra civil. E para completar o caos, o poderoso Reino de Castela invade Portugal com tudo. Uma força esmagadora de mais de 30 mil homens tinha apenas um objetivo: a conquista definitiva de Portugal. Mas um homem seria a face da resistência de um povo teimoso e determinado. Ele, o guardião português, o arauto de uma nova era, o He-Man lusitano, Dom João de Avís. Filho do rei Pedro I de Portugal, ele lidera o povo para o campo de batalha contra Castela. 6.000 portugueses contra 30.000 castelhanos.